Olá, estamos começando mais um UNB-TV Entrevista. Eu sou Rayane Sena e hoje vou conversar com Marcelo Augusto, autor do livro Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Rayana, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado a oportunidade de estar aqui na UNB-TV. Marcelo, o livro ele é composto por imagens de Brasília, né? Como que foi a construção do manual e você estava aqui ainda na UNB, como é que foi? Bom, eu sou aluno da universidade também, né? Eu fui aluno, né? Sou cria dessa universidade. O livro Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica, ele começa como inquietação minha perante o meu curso. No curso de artes cênicas, eu me identifico muito com a área de iluminação, com essa linguagem, né, teatral. E no momento de pesquisa, isso eu estou falando ali por volta de 97 para frente, até 2000 e alguma coisa, eu tento buscar algumas informações sobre a área de iluminação cênica. Na época a internet não era uma coisa muito bem divulgada e bem acessível, e eu tenho dificuldade de acessar essas informações. Então, toda a minha parte de conhecimento se deu muito na prática e com uma ausência de literatura. Quando vem o processo de TCC, de conclusão de curso, né, me vem a ideia, juntamente com os meus dois orientadores, o Fernando Vilar e a Sônia Paiva, que são dois professores do Departamento de Artes Cênicas, de registrar alguma coisa para que possa ser utilizado nas matérias de iluminação do curso. Começou com uma coisa meio tímida, só que à medida que eu ia pesquisando e ia trabalhando em cima da ideia de escrever uma cartilha ou alguma coisa nesse sentido, a coisa foi crescendo, e quando a gente se deparou, eu já estava com uma informação muito boa sobre a linguagem de iluminação cênica, com uma intenção muito didática. A ideia é transformar um livro, né, um livro de uma linguagem do teatro que é pouco falada, pouco registrada em comparação às outras linguagens que se tem, como, por exemplo, interpretação, né, num texto acessível, numa articulação de ideias fácil de compreensão, para que as pessoas pudessem, ao ler o livro, entender sobre a área de iluminação cênica, quais os seus conceitos, como trabalhar com ela, como identificar ela, qual o objetivo dela em cena. Né? E em cima disso, tanto os orientadores como eu, na época como aluno, começo a transformar a minha pesquisa para essa intenção didática. A ideia é ser o mais didático possível para que as pessoas pudessem entender. Sim, e como aqui no título a gente vê que é muito voltado para a área cênica, né? Mas aí a gente percebe que durante o livro ele abrange várias áreas de interesse, né? Como que foi construir isso e alcançar todas as áreas, assim? Na realidade, quando eu falo da iluminação cênica, eu costumo dizer, né, dentro dessa minha estrada de 20 anos de iluminação aqui em Brasília, é que dentro de todas as áreas de atuação dessa linguagem, seja ela dentro da cena, seja ela em shows musicais, em ambientes externos, casa, fotografia e etc., o ambiente cênico ele é o mais desafiador. Ele é o que exige do iluminador um conhecimento maior da subjetividade e da objetividade dessa linguagem. Né? Então, ao meu ver, quando você tem o domínio da linguagem, da luz dentro da cena, transpô-la para um outro tipo de ambiente, seja ele, sei lá, uma exposição, seja ele uma casa ou uma fachada de um prédio, etc., você tem uma facilidade melhor, porque você já sabe qual é a função que a luz pode te proporcionar dentro desse ambiente. No teatro, essa função, você tem que lidar com ela a cada momento de cena, né? A cada diálogo, a cada mudança de intenção. Então, o teatro é dinâmico, né? Se você pensar em várias cenas. Quando você transpõe isso para dentro, por exemplo, de uma vitrine de uma loja, ela está parada. É uma intenção só, que vai passar durante meses ou dias, né? Ali parado específico. A leitura dessa vitrine, dessa iluminação para essa vitrine, por exemplo, ela é uma leitura pequena,
cortada naquele momento. No teatro, não. Você tem isso pulsando. Num espetáculo de 2 horas, você faz 60, 80, 100, podendo chegar até 200 mudanças de intenção de iluminação nesse processo. Por isso que focar um pouco na iluminação cênica, ao meu ver, foi tentar também instrumentalizar esses profissionais que trabalham em outras áreas e entender a função e a objetividade dessa linguagem para que eles possam, dentro da cena, dentro do teatro, para que eles possam fazer uma releitura dessa linguagem nos seus trabalhos. Aí sim, você tem esse livro abrangendo a parte de arquitetura, fotografia, designer, e aí vai. Na realidade é para quem tem paixão por luz, até mesmo quem não tem, porque eu já tenho registro de pessoas que leram o livro, que somente por curiosidade, e quando acabaram de ler o livro, se apaixonaram por essa linguagem de iluminação cênica, e que depois briga comigo, fala assim, olha, eu te odeio. Eu falo, por quê? Eu não consigo mais ver teatro, eu só fico olhando para cima para ver os refletores, o que está sendo aceso, por que a pessoa está usando tal cor, qual é o ângulo, qual é a intensidade, e assim vai. Sim, e o lançamento do livro foi na Feira do Livro daqui, né, da edição de Brasília, e você pode ter essa sensação também, né, porque teve rodas de debates e tudo mais. Como é que foi você entregar um livro e ainda ter essa interação com o público e nessa conversa, né? Sim, o livro foi lançado na Feira do Livro no dia 22 de junho de 2017, né, pela editora Senac, e a editora Senac foi uma parceirona em cima da diagramação do livro. O Gustavo Coelho, que foi o diagramador do livro, assim, ele teve uma intervenção visual no livro fantástico. Então, o que as pessoas falavam muito do livro ao pegar o livro na mão é que o livro é realmente um livro lindo, e ele é realmente lindo de se ver. Ele tem todo o momento, como ele é um livro didático, a preocupação que a gente teve era de exemplificar toda a teoria, para que facilitasse a visualização e o entendimento do que está sendo escrito. E ele fez essa interferência na diagramação, ele acertou em cima disso. Então as pessoas falavam, o livro está lindo, está maravilhoso. E depois a gente vai conversando com as pessoas e a gente vai percebendo que a lacuna de literatura em cima do tema é muito grande, né? E aí as pessoas já começam, eu vou indicar para um profissional, vou indicar para um amigo, vou falar com um parente, etc. Porque as pessoas desconhecem, né, literatura em cima desse tema. Existe. No Brasil, hoje em dia, né, já tem bastante, mas ainda é carente. E para completar o lançamento do livro, para não ser uma coisa chata, que você só senta, vai lá autografando, as pessoas vêm, você abraça, etc., tinha, por ser também essa minha intenção de espalhar conhecimento, de conversar com as pessoas, esclarecer o que é essa linguagem sobre iluminação cênica, me surgiu a ideia de juntar alguns iluminadores, né, da cidade, que comporam a história da iluminação dentro da cidade de Brasília, e a gente sentou para um bate-papo, né? Eu chamei o Zé Raimundo, que é um técnico de luz e iluminador do Teatro Nacional, que foi uma pessoa desbravadora nesse conhecimento aqui em Brasília e um detentor do bem público, né, principalmente dos refletores do Teatro Nacional, até ele se aposentar, uns 2 anos atrás. Chamei Dalton Camargos, que é outro iluminador, que foi o meu mestre que me iniciou nessa área. James Festenseifer, que é um grande parceiro de trabalho, que também é outro iluminador na cidade, produtor do jogo de cena. Fernando Vilar, que foi o meu professor orientador, ele também faz iluminação em alguns espetáculos dele, muito mais antigamente, né, do que hoje, mas um iluminador, uma pessoa que trabalha com essa área de iluminação também. E acabou chegando na hora um outro iluminador também da década de 70, início de 80, que foi o Aldo, que também compôs a mesa, e ali a gente começou a bater papo. E, por incrível que pareça, deu muita gente. Foi um encontro histórico, a primeira vez que essas pessoas se reúnem, né, ao redor de uma mesa, ao redor de um tema para conversar sobre iluminação. Demos muitas risadas, foi muito prazeroso, e agradeço a presença deles já lá comigo para bater papo sobre iluminação, e foi fantástico. Foi muito bom.
Sim. E assim, trazendo um pouco para o UNB, como que você acha que o livro ele pode ajudar na área acadêmica? Olha só, eu tive a oportunidade de ser professor substituto na Universidade de Brasília durante 2 anos e depois mais 1 ano como professor voluntário. E o livro não estava pronto ainda, ele estava ainda sendo diagramado. E eu utilizei o conteúdo do livro nas minhas aulas. E o retorno que eu tive dos alunos foi encantador, né? Assim, se você percebe dentro da área teatral do departamento, dentro do departamento de artes cênicas, né, a grade curricular dele tem a matéria iluminação cênica dentro de uma chamada encenação 3. Então, nesse momento, você vê iluminação e você vê cenografia. Como são 2 áreas onde a gente não tem grandes produções em português para didática, para você lidar com os alunos, eu aproveitei o meu livro nesse sentido para até mesmo testá-lo. E aí o que eu percebi foi alunos que só tinham uma visão, que era somente para interpretação ou direção dentro de teatro, que não faziam a mínima ideia do que era a iluminação, saírem ao final do curso, de um semestre, né, ao final de um semestre da disciplina, com uma visão completamente apaixonada sobre iluminação. Alguns deles já estão trabalhando na área de iluminação dentro da cidade, outros fizeram do tema o seu objeto de pesquisa para conclusão de curso, né, e uma já está até estudando iluminação no Reino Unido como pós-graduação. Né? Então, percebo que o livro ele é um suporte, um material de suporte para dentro de sala de aula maravilhoso, porque além dele trazer essa importância para o aluno, né, sobre a iluminação, ele vem exemplificando o que a gente está falando, porque é muito abstrato você falar sobre luz, não tem como palpar, né, assim. Então, ele, com essas fotos que tem dentro e os desenhos que foram feitos para exemplificar o que o livro, que a teoria está falando, vem esclarecendo melhor esse aluno. E, óbvio, com a intervenção do professor, você só tem como encantar esses alunos dentro de sala de aula. Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou. Quem tiver interesse em adquirir o livro, ele pode procurar onde? Bom, o livro ele já está em todas as livrarias do Brasil, né? Assim, a editora Senac ela tem um processo de distribuição em parceria com várias outras livrarias. Então você pode entrar tanto na internet, botar Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica, já vai aparecer a foto do livro. Botar meu nome, Marcelo Augusto Santana, que também já vai aparecer a foto do livro. Ou em qualquer livraria, é só você chegar e pedir. Se eles não tiverem, eles encomendam, chegam para você muito, muito rápido. E eu gostaria de aproveitar o canal e agradecer a todas as pessoas que me ajudaram na publicação desse livro, né? Todas as pessoas da editora Senac, a Beth Bering, que foi a editora-chefe, o Gustavo, que foi o diagramador do livro, todos os fotógrafos que me cederam o direito de publicar no livro as fotos que tem, as pessoas que fazem parte das fotografias, né, que também são atores e muitos deles meus amigos, né, de trabalho aqui em Brasília, só tenho a agradecer muito a todos eles. Marcelo, muito obrigada e sucesso com o livro. Eu que agradeço a vocês da UNB-TV. Se você quiser rever essa conversa, é só seguir o nosso canal no YouTube. Este foi mais um UNB-TV Entrevista. Continuem ligados em nossa programação.